inegável que Round 6 é o maior sucesso da Netflix. Mas aí quando a gente olha com aquele olhar mais atento, olhando alguns detalhes da terceira temporada, a gente pode notar que faltaram algumas coisas, outras não foram respondidas, há buracos na trama, personagens que não funcionaram, enfim, há todo tipo de falha. Então, que tal a gente dar uma olhadinha nessas coisas? Bora lá! Fala aí, galera! Carlos chegando! É inegável que Round 6 virou um fenômeno global, e com todos os méritos, pois a série é muito legal, uma ideia inovadora e que chocou a todo mundo. Mas essa terceira temporada, por mais legal que tenha sido, teve várias inconsistências, que é exatamente aí o que vamos ver nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá! A primeira delas é com relação aos VIPs. Isso mesmo, eles pareciam recém-saídos de quadrinhos. Isso mesmo, diálogos forçados, risos sem graças, diálogos nada a ver. Ou seja, os VIPs ficaram muito além do que poderiam ser. Aí a gente não sabe se foi culpa do roteiro ou então se os atores escolhidos é que foram ruins. E com relação a eles, não sei se você reparou também, mas normalmente eles usam aquelas máscaras douradas, ou seja, para esconder a identidade. Mas aí em um dado momento da terceira temporada, eles acabam se infiltrando no jogo, ali disfarçados de guardas, e matam alguns participantes. E aí eles vão e tiram as máscaras e a gente vê a cara deles. Então não faz nenhum sentido eles usarem máscaras douradas para esconderem a identidade e de repente aí todo mundo mostra o rosto. Foi mais uma inconsistência da série. E outra pergunta que eu faço para você: por que os jogos coreanos tinham VIPs americanos? Tudo bem, pode ser que seja para pegar audiência, mas não faz nenhum sentido. Afinal, se existem os jogos nos Estados Unidos, então por que não tinham VIPs coreanos dentro da Coreia? Quem foi bastante inconsistente nessa terceira temporada foi o personagem principal, o jogador 456, o Ji-hoon, porque ele passou ali o tempo todo lutando contra os jogos. Consegue entrar mais uma vez nos jogos, faz uma rebelião e fracassa. Aí seu comportamento muda totalmente, porque vejamos a seguinte situação: ele tinha muita raiva do Mascarado e dos jogos, mas aí depois da rebelião ele fica frente a frente com o Mascarado, não pergunta nada, não questiona nada, não fica com raiva, ele ameaça ali pegar a faca e fazer alguma coisa, mas de uma forma muito simples. Então não faz sentido por tudo que ele passou durante esse tempo. Como também não faz nenhum sentido que ele mude seu comportamento. Por exemplo, quando ele descobre que um jogador não havia repassado as munições de forma certa, ele toma raiva desse jogador e depois o mata. Mas por quê? Porque essa raiva contra o jogador, já que ele defendia, vamos dizer assim, o lado da humanidade, em compensação com o Mascarado, ele não tem reação nenhuma. Não faz o menor sentido. E também quem mudou o temperamento sem o menor sentido foi o jogador 333. Isso mesmo, porque ele passou o tempo todo jurando que ia proteger o próprio filho, ia proteger a garota, ia proteger o bebê. Mas aí de repente ele muda sua atitude, principalmente naquele jogo de pique-esconde. Porque convenhamos, imagina a seguinte situação: ele vai, se junta àquele loucão lá que usava pílulas, e aí matam 2 jogadores. Consegue passar para a próxima fase. Então sua participação estava encerrada. Mas aí o que acontece? Ele continua matando as pessoas. Por que depois que ele já foi classificado, ele não voltou para defender o bebê? Não faz o menor sentido. Outra falha da série foi com relação ao personagem Jin-ho, o detetive, isso mesmo, o irmão do Mascarado. Teve muito tempo de tela e simplesmente não levou a lugar algum. Inclusive ele acha a ilha, mas não dá tempo de nada. Ele simplesmente encontra seu irmão ao longe e pergunta por quê. E ficou por isso mesmo. A série poderia ter aproveitado e colocado os dois ali frente a frente. E aí sim, várias perguntas teriam sido feitas até pra gente entender mais o Mascarado. Ou seja, foi um desperdício total de tempo de tela essa subtrama do detetive. E outras coisas também que a série acabou não respondendo foram: por que os jogos foram criados?
Quem está por trás de tudo isso? Qual o objetivo? Quando começou? Essas coisas simplesmente não foram respondidas. Quem criou o jogo também simplesmente ficaram aí sem resposta. Outra coisa que foi bastante criticada e faz o total sentido é a participação do bebê, que não faz nenhum sentido. Porque, convenhamos, isso fere totalmente as regras do jogo. Afinal, as pessoas eram recrutadas, ou seja, elas tinham a escolha de participar no jogo. E lá, quando estavam, elas também tinham a possibilidade de desistir. E agora, o bebê não opina em nada, não escolheu nem que sim, nem que não, não tinha como se defender, não tinha como participar dos jogos, como ele não participou. E aí, ficou uma coisa bastante forçada, somente para causar ali algum impacto e dar sentido à morte do Ji-hoon. Que eles poderiam dizer, o bebê morreu, o Ji-hoon provou que a humanidade ainda prevalece, é boa. Mas colocar um bebê não faz o menor sentido, é forçar a barra demais. Também podemos dizer que algumas mortes acabaram não fazendo sentido, ou melhor, não é que não fizeram sentido, mas o peso emocional da morte foi tirado nessa terceira temporada em detrimento de outras, então ficou um pouco esquisito. Também podemos dizer que alguns personagens tiveram pouco tempo de tela, e coisas simples como, por exemplo, aquele jogador que acaba alucinando lá no final, na última prova, ou melhor, no último jogo, não faz sentido, porque 2 pílulas não são suficientes para causar alucinação. Então isso não faz o menor sentido. Como também não faz o menor sentido a jogadora 222 ter o bebê em menos de 15 minutos. Simplesmente não faz sentido. Afinal, era o primeiro filho dela. Então isso demoraria aí talvez algumas horas ou mais. Então também foi uma coisa que ficou meio um tanto forçada. Ou seja, a terceira temporada de Round 6 foi legal, teve o desfecho, pode ser aí que venha um spin-off, mas muitas coisas ficaram aí bastante ruins, corridas, tiraram peso emocional de outras coisas e isso simplesmente não funcionou e fez a série perder aí um pouquinho de qualidade nessa reta final. Talvez aí, se acontecer o spin-off americano, pode ser que responda algumas dessas perguntas que ficaram para trás, mas se não acontecer, vai ficar na imaginação de cada um. A série não foi ruim, lógico que não, foi excelente, mas essa terceira temporada deixou muito a desejar, você concorda? E eu também pergunto pra você agora mesmo, teve alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo? Algum buraco na trama? Alguma coisa que não faz sentido? Deixa aí embaixo seu comentário, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu galera, a gente se vê no próximo vídeo.